Olá, companheiros, as nossas saudações de muita paz e muita alegria a todos, a você também, companheiro internauta. É com grande satisfação que recebemos aqui na nossa casa, a Fraternidade Francisco de Assis, a Sandra Carneiro, que veio de Atibaia, né, Sandra? Compartilhar conosco os seus conhecimentos e nos trará para a reunião de hoje a palestra Transição da Terra. A Sandra é médium, escritora. Para os presentes, ela trouxe os seus livros, que estão lá embaixo, né? Vocês podem comprá-los. E para quem está na internet, eu vou apresentar agora o último livro dela, Jornada dos Anjos. Foi o último livro que você escreveu, né, Sandra? Esses livros eles são facilmente encontrados na Livraria Saraiva e Cultura, para quem está em São Paulo. Para quem está fora de São Paulo, só contatar com a editora Viva Luz e eles darão os endereços mais próximos. Então, Sandra, muito bem-vinda à nossa casa. Sinta-se à vontade, o microfone é todo seu. Muito obrigada. Boa noite a todos. Eu pensei que eu ia deixar o frio para trás, lá em Atibaia, mas eu vi que ele veio e aqui encontrei mais frio ainda, né? E os corajosos que estão aqui, né, nós vamos compartilhar alguns aprendizados, algumas experiências que nós tivemos e é o que a gente vai compartilhar com os irmãos nessa noite. E que a paz de Jesus, então, esteja envolvendo os nossos corações, para que a gente possa aproveitar a noite de hoje e que Jesus possa atuar dentro de nós, trazer aquilo que a gente precisa. Às vezes é uma palavra, é um pensamento, é uma imagem, é algo que é dito, que cala dentro de nós e é onde Jesus trabalha nas nossas almas. Então, que Ele nos abençoe e nos ampare. O que a gente vai fazer essa noite é compartilhar um pouco da experiência que nós tivemos a oportunidade de vivenciar em companhia do Espírito Lúcius, enquanto ele trabalhava conosco a sua obra Jornada dos Anjos e o livro Exilados por Amor. Nestas duas obras, Lúcius traz as questões da transição do planeta Terra. E durante o período que nós estivemos convivendo com ele através do trabalho, ele foi nos passando, né, toda a preocupação que ele tem e que a espiritualidade com quem ele trabalha tem em torno desse momento que a gente está vivendo aqui na Terra. E é isso que a gente vai fazer. Eu vou procurar trocar com vocês um pouco que eu fui aprendendo com ele, estudando a doutrina, pesquisando a respeito desse assunto, né, que hoje a gente ouve falar bastante. A gente vai discutir um pouco isso, a gente está ouvindo muito a respeito desse assunto. Lúcius apareceu na literatura espírita pela primeira vez no livro Cidade do Além. Não sei quantos conhecem. Ele levou a Igorina Cunha, lá de Sacramento, para o plano espiritual e fez o desenho do nosso lar, né? Ela desceu depois com ele e fez o desenho do nosso lar. Que aparece no filme, que está lá original, na Fazenda Santa Maria, lá em Sacramento, o desenho de nosso lar. Então, ele apareceu a primeira vez na literatura com esse trabalho. E ele vem trabalhando um espírito bastante comprometido com o desenvolvimento humano. Ele está muito preocupado com o crescimento da humanidade e envolve todos aqueles, né, que ele procura atingir com muito amor, com muito carinho, incentivando esse trabalho árduo nosso de reforma, de transformação interior. Bom, a gente vai conversar. Está dando para ver bem, gente, ali? Tá. Então, vamos lá. A gente ouve muito falar, né? O mundo vai acabar em 2012. Tem filme e muita especulação na internet. Semana passada, retrasado, estava vendo uma reportagem. Na França, o governo preocupado, porque uma série de seitas aparecendo, dizendo que o mundo vai acabar. Então, o pessoal reservando... eles dizem lá que tem um pedacinho de terra lá na França que não vai ser destruído. Então, é lá que eles vão passar a virada do ano. Então, a gente olha e fala, meu Deus do céu, né? Realmente, as pessoas ficam aflitas diante desse tema. Nós ficamos preocupados, né? O ser humano... Será que a casa onde eu moro vai ser destruída, né? E é uma pergunta que a gente ouve muita gente falando, né? Não, o fim do mundo vai acabar, sim, isso aqui tem que acabar. Qual será o destino, então, do nosso planeta? O que vai acontecer com a Terra? Né? O que vai acontecer com a humanidade, com a raça humana? O que vai acontecer com a gente no meio de tudo isso que pode acontecer, que vai acontecer?
qual vai ser o destino, o nosso destino, diante de tudo isso? É um pouco do que a gente vai procurar refletir aqui nessa noite. A gente tem vivido momentos de muita especulação, né, em torno desse tema. Os profetas mesmo, que trouxeram, né, as profecias em torno do fim do mundo, o Apocalipse, Nostradamus, que vêm sendo interpretadas de várias formas diferentes, né? Várias linhas religiosas interpretam isso de maneiras diferentes. E nesse momento a gente vive esse cenário conturbado, né? A questão econômica se aproveitando muito desse tema, porque afinal de contas o medo vende, né? O medo move as pessoas. A gente é muito movido em função do medo. Então, se explora muita coisa e a gente vê muitas especulações em torno desse tema, em torno desse assunto, né? Coisas, às vezes, absurdas mesmo sendo colocadas. Outras com algum fundamento e muitas sem nenhum fundamento. Quando a gente vai pesquisar cientificamente, a gente vê que não tem um fundamento, né? Ramatiz tem um trabalho também falando sobre a transição da Terra, colocando uma série de questões sobre o momento que o planeta iria viver. A gente olha para o nosso planeta e percebe que alguma coisa séria está acontecendo. A gente sente que alguma coisa séria está acontecendo ou está por acontecer. Né? Basta a gente ligar a televisão ou a gente conversar com os nossos amigos, com os nossos companheiros, que a gente constata. Mais do que nunca a gente vive um momento de muita tensão, né? Grandes guerras declaradas não, mas muita tensão, guerras entre países no Oriente Médio, muita violência, né, que é uma coisa que assusta. A gente tem violência de vários níveis, a gente tem a violência física, a gente tem a violência moral, a gente tem, né, muita violência. Os cataclismas naturais se acentuando, né? O Brasil, que nunca teve furacão, nunca teve nada disso, de repente começa a ter. Então a gente vê que isso já sempre existiu, mas a gente vê isso se acelerando, né? As consequências do aquecimento global já são um fato, já não é mais, isso não é uma especulação ou um achismo, a gente sabe que o nível do mar está subiu, que as geleiras estão sumindo, isso é um fato também, e o impacto disso está ali nos terremotos, tsunamis, isso tem impactado todo o planeta e vai impactar cada vez mais, isso é irreversível, não tem como parar esse degelo, né? Por conta disso tudo, a gente vê grandes desencarnes coletivos acontecendo, que isso, né, são as coisas que assustam, que a gente choca, a gente nem se recuperou bem de uma notícia, a gente se condói com os nossos irmãos com sofrimento, vem outro, e a gente presencia isso o tempo todo. A gente vivencia momentos de muita desestrutura na família, né, problemas familiares, uma perda de valores muito grande, então às vezes os lares perdidos, as famílias perdidas, os filhos, não sabendo direito que caminho tomar, para onde ir. A gente sabe que, por conta do aquecimento global, principalmente, a gente pode ter problemas com falta da água potável, a gente tem secas vão ter secas em muitos países, movimentação de gente de países que vão sofrer mais com tudo isso. Enfim, a gente vê que tem a velocidade que as coisas acontecem, a gente fica assim, a gente não acompanha, né? A gente olha assim e fala, meu Deus, não dou conta de acompanhar tudo isso que está acontecendo. Então é um movimento assim, muito caótico à nossa volta, tudo com muita velocidade, tudo muito rápido, as mudanças sociais, culturais acontecendo com muita velocidade. E o que a doutrina espírita fala, quais os recados que ela já nos mandou e quais os recados que a gente vem recebendo em relação à questão do momento que a gente está vivendo no planeta. Lá na Gênesis, capítulo 17 e capítulo 18, os espíritos nos alertam, através do trabalho maravilhoso de Kardec, que a Terra passaria por momentos muito difíceis, né? De calamidades, de dificuldades muito grandes. Principalmente no capítulo 18, Kardec explana bastante essa questão, né? Das calamidades que envolvem esse momento que a gente está vivendo, pelas quais a Terra passaria. E lá também no capítulo 18 ele diz que são chegados os tempos marcados por Deus para a regeneração
da humanidade. E começava lá com a codificação, o trabalho que ele estava fazendo. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel também nos fala lá no final que a Terra passaria por muitas dificuldades, por muito sofrimento, que ela entraria numa escuridão para depois passar por amanhecer. E isso ele coloca lá, quando o livro foi publicado em 1938. Então, que a Terra estaria entrando na escuridão para depois sair, né, voltar para um momento de luz. E a gente vive um momento hoje de que muitas obras têm chegado, nos alertando, nos falando. Lúcio trabalhou com o André Luiz Ruiz 3 obras falando sobre a transição da Terra. Trabalhou conosco 2 obras falando sobre o mesmo assunto. Divaldo lançou o livro A Transição Planetária, e a gente vê esse assunto vindo, a espiritualidade mandando recados, alertas para a gente. Preocupada, a espiritualidade se movimentando para materializar essas obras aqui na Terra. Eu recebi um e-mail passando a informação de que no jornal, na Folha Espírita de maio agora, saiu uma reportagem que foi uma revelação que Chico fez a Geraldo Lemos Neto, que é fundador da editora Vinha de Luz, lá em Belo Horizonte, há muitos anos atrás. E Chico falou para ele a respeito desse assunto e pediu para que ele não divulgasse. Não estava na hora, pediu para que ele guardasse isso, há 25 anos atrás, e ele guardou. E, recentemente, ele colocou isso, ele falou, chegou a hora de divulgar. E nessa matéria, quem tiver a oportunidade de ler, na Folha Espírita de maio, Chico fala das revelações que ele tinha recebido a respeito do que o planeta passaria, o que a humanidade iria viver, e da situação. Ele narra uma reunião de Jesus no plano espiritual, logo depois da Segunda Guerra Mundial, pedindo uma moratória aos espíritos mais elevados que o ajudavam na condução do planeta, porque tinha chegado na hora, era o limite, e Jesus pede mais um pouco de tempo para a humanidade. E o que a gente vê nessa matéria é que esse tempo está acabando. Esses sentimentos, essa sensação que a gente tem de que as coisas estão acontecendo, de que alguma coisa vai acontecer muito grave, é real. E essa matéria é uma matéria que vem e reforça isso. Então, sem dúvida, né, a Terra está passando por uma situação grave. O que está acontecendo do ponto de vista espiritual na Terra? A Terra está submetida à lei de progresso, como tudo no universo. Né? Tudo progride, desde o mineral até o ser humano. Nós estamos envolvidos no processo de progresso. A Terra já foi um planeta, lá atrás, um planeta primitivo, quando Jesus começou o trabalho com o nosso planeta. Depois a Terra passou por uma fase, se tornou um planeta de provas e expiações. Nesse momento nós recebemos os nossos irmãos lá de Capela, de outros orbes, vieram de outros planetas, porque estes planetas passavam por um processo de evolução e esses espíritos não queriam acompanhar. Né? Então eles foram convidados a sair e vieram para a Terra. Nos ajudar no trabalho de progresso. Jesus os recebeu aqui para ajudar no progresso da Terra. E eles se incorporaram e foram fazendo o trabalho de evolução, juntamente com todos aqueles espíritos que já estavam aqui. E nesse momento que a gente está, o nosso planeta vai passar por uma outra fase de transição. Né? No Evangelho, segundo o Espiritismo, nós temos lá a pluralidade dos mundos habitados, e aí a gente tem ali naquele capítulo, né, os vários graus de evolução que os espíritos transmitem para Kardec, desde os planetas primitivos até os planetas puros. Então, a Terra estava ali no planeta de provas e expiações, e o próximo estágio da Terra de evolução seria o planeta de regeneração. A gente vai passar para um planeta de regeneração. Só que neste momento, a gente está no período de transição, num período de transformação, passando por essa mudança. Então, a Terra está sofrendo mesmo todo esse impacto energético de uma transformação da sua vibração, inclusive. Né? A psicosfera do nosso planeta, hoje, nesse momento, é muito densa, é muito pesada, né? É envolvida em muita... escura mesmo, muito densa, com pontos de luz que brilham de lares,
de casas espíritas, de instituições onde o bem é praticado. Então, emana-se luz desses pontos. Né? Mas a psicosfera da Terra é muito pesada, muito densa. Por quê? A gente sabe, Chico também colocou que desde meados do século passado, né, do século XX, muitos espíritos que estavam há muitos anos no plano espiritual e não queriam reencarnar, foram trazidos compulsoriamente, estavam começando a reencarnar compulsoriamente. Ou seja, aquele espírito que escapou da reencarnação, que fugiu, que não quis, que que ficou ali, finalmente chegou a hora, ele teve que reencarnar, foi trazido para a Terra. Então é essa violência que a gente vê, né? Esse sofrimento que a gente fala, mas não existia isso há 50 anos atrás. Você não via tanta barbaridade? Ah, tudo bem, mas não tinha tanta gente. Sim, mas é assustador. É que a gente vai se acostumando. Né? A gente vai ouvindo tanto que a gente vai se acostumando. Mas é assustadora a situação do nosso planeta. Nesse sentido de violência, de falta de respeito humano, de falta de amor à vida. Muitos espíritos recalcitrantes no mal estão aqui. Aqueles que não queriam vir de jeito nenhum, com a misericórdia divina, estão aqui para a sua última oportunidade. Na Gênesis, no capítulo 18, Kardec diz que o mundo, na fase de transição, viveria com 2 gerações. Aquela que quer o progresso, aquela que quer a mudança e aquela que não quer, aquela que quer ficar onde está. E é isso que a gente vê, né? É uma luta entre o bem e o mal. É um verdadeiro Armagedon, que o Apocalipse fala. É o que a gente vive, uma verdadeira luta entre o bem e o mal. Entre aqueles que querem o bem e aqueles que não querem sair de onde estão de jeito nenhum. Né? Então, essa é a situação espiritual no nosso planeta. É o que está acontecendo no plano espiritual que a gente sabe pela doutrina espírita. E o expurgo, essa migração de almas, também começou no nosso planeta. Do mesmo jeito que aconteceu lá em Capela, que os espíritos foram convidados a deixar o planeta, numa ação assim, chegou, acabou, agora esse planeta vai ser um planeta de regeneração. E quem não se afinizar vai ter que ir embora e chegou a hora. Do mesmo jeito que aconteceu lá, está acontecendo no nosso planeta. Então, as almas estão sendo levadas. Estão indo embora. Por isso que esses espíritos recalcitrantes, que não querem o bem, estão vindo. É a última chance, vão lá. E eles recebem o aviso, né? Nós recebemos o aviso. Olha, vai, é a tua última chance. Aproveita bem, porque é a oportunidade. Então, esse expurgo já começou. Né? Já está acontecendo. Por isso que a espiritualidade está tão preocupada com a gente. Por conta desse momento que a Terra está vivendo. Esta nossa encarnação é uma encarnação diferente. Não é uma encarnação como outras tantas que a gente já teve. Não dá mais para a gente postergar. Nós, os espíritas, muitas vezes falamos assim, olha, não está dando aqui com a minha família, eu vou deixar para a próxima para resolver esse problema aqui, porque agora, eu não estou muito com cabeça, eu vou deixar para a próxima encarnação. Essa deixar para a próxima, deixar para depois, a gente agora está num momento que a gente precisa repensar algumas coisas nesse sentido. Por quê? Para a maioria que está na Terra, de nós, é uma última chance, é a última oportunidade. Gente, há quanto tempo Jesus vem nos convidando para o caminho do bem? Né? Quantas encarnações nós já não tivemos, já não fomos convidados para trabalhar para Jesus, e a gente relutou, e é difícil, e a gente sempre tem as nossas resistências. Então, nós sabemos que na Terra mesmo, outros espíritos já fizeram o progresso, né? Já foram embora. Não tem aquela história, não sei se vocês conhecem, que perguntaram, uma senhora perguntou para o Chico, olha, Chico, eu acho que eu fui rainha na outra encarnação. Aí o Chico disse, minha irmã, foi mesmo, porque quem foi lavadeira, empregada, já foi tudo embora já. Já aprenderam, já foram. Eu acho que você foi rainha mesmo na outra. Então, nós somos convidados para fazer o trabalho, né? Para nos alistarmos nas fileiras de Jesus. O Evangelho está aí há 2000 anos. Jesus nos convidando para o bem, para o caminho do bem. Então, assim, a gente pode pensar, puxa, mas que coisa, eu tenho que, última chance. Mas o que a gente já fez na nossa história como espírito, né? Não nessa encarnação, mas na nossa história como espírito. O que a gente já praticou? Né? Então, para a maioria de nós, é a última oportunidade. Porque, assim,
é como se a Terra, né, fosse uma estrada para nós. A gente vem, encarna, às vezes a gente tem um pouco de consciência, às vezes nenhuma. Às vezes a gente consegue fazer uma mudançazinha, às vezes muito pouco. A gente sabe que a maioria de nós vem e vai sem fazer uma transformação verdadeira no nosso campo de vibração, né? A mudança realmente interior. A gente vai aprendendo, a gente vai compreendendo algumas coisas, mas todo o trabalho de compreensão é para a mudança interior, para a mudança da nossa vibração. Eu não sei quantos de vocês, se vocês conhecem o livro Voltei, se tiveram oportunidade de ler, né? Do irmão, agora esqueci o nome. É do Chico, irmão Jacó, né? Isso. Que era, na verdade, o Vantuil de Freitas, né? O presidente da FEB. E ele narra ali uma experiência interessantíssima. Era um homem que trabalhava pela doutrina, era um homem que estava sempre à frente falando, e quando ele desencarna, ele fala, mas cadê a minha luz, que eu não tenho nenhuma? E ele começa a se comparar com outros irmãos, e vê a luz dos outros irmãos, e ele começa a compreender que o bem, que tudo aquilo que ele tinha feito, não tinha tido tanto impacto assim no coração dele, na mudança interior que ele devia alcançar. Então a questão é mais profunda, né? Não é só de comportamento, mas de pensamentos, de sentimentos, de vibração, né? Então é como se a gente estivesse na estrada, encarna, desencarna, tudo bem, vai indo, tem chance, né? Tudo bem. Mas é que a gente agora chegou no fim da estrada. Agora a gente chegou no fim da estrada e tem uma bifurcação. E a escolha que a gente fizer nessa nossa encarnação vai nos levar a caminhos diferentes. Aquela estrada não tem mais, não vai ter mais. A Terra, como ela está mudando. Ela vai ser um outro lar, é uma outra estrada. A gente tem que escolher o caminho. A gente tem que fazer uma opção, né? E é por isso que a espiritualidade está preocupada, né? Realmente a gente percebe, porque eles estão se movimentando muito no plano espiritual. Eles estão trabalhando muito intensamente por nós, para ajudar, para contribuir com a humanidade nesse momento. Então, eles estão realmente preocupados, comprometidos, querendo, torcendo por nós, para que a gente faça, né, a melhor escolha na nossa vida. Diante disso, a gente precisa sair da inércia espiritual. Não tem mais, assim, acabou, né? Como se tivesse aquela ampulheta do tempo, lá nos últimos grãozinhos, tempo esgotado. A gente precisa fazer o que tem que ser feito, né? Precisamos despertar nossa consciência, caminhar na vida despertos, observando, atentos, né? Não dá para a gente viver num torpor, naquela coisa, sabe, meio no piloto automático. Então, venho para a casa espírita, porque tenho meu dever, minha tarefa. A gente tem que vir para a casa espírita desperto, acordado, preparado para aprender, né? Nunca no automático, né? Porque não tem aposentadoria, né, de espírita. Nós temos que estar aqui aprendendo, desenvolvendo, crescendo o tempo todo, né? Precisamos compreender a nossa natureza espiritual. Mas Sandra, eu sei que eu sou espírito, né? Nós sabemos, mas na hora da nossa vida prática, da prioridade do nosso tempo, da nossa energia, das nossas escolhas, parece que a gente esquece das nossas ações práticas. Então, quando a gente vai olhar o nosso tempo, por exemplo, o tempo que a gente dedica para as questões espirituais e o tempo que a gente dedica para as questões materiais. Ali, só no tempo. Não parece que a gente está se considerando um espírito. Eu estou falando por mim, nós todos, né? A gente age, às vezes, como se nós fôssemos só corpo, né? Nós dedicamos uma parte do nosso tempo para isso, as nossas preocupações estão sempre voltadas para as coisas materiais. Mas nós somos espíritos que se manifestam num corpo material. A nossa história é toda espiritual, né? Mas muitas vezes, na prática, parece que a gente esquece disso, né? E a gente precisa compreender profundamente. O que quer dizer que a gente é espírito? O que muda, então, agora que eu tenho essa consciência? Muda, né? A nossa prioridade muda. E o valor inestimável dessa encarnação que a gente está. Por isso que a espiritualidade está torcendo por nós. Nós temos que aproveitar a oportunidade. Fazer tudo o que a gente puder. Vejam o Chico, que tinha consciência da espiritualidade. Ele não queria ir embora daqui de jeito nenhum. Ele queria trabalhar o máximo que ele pudesse, aproveitar todas as oportunidades, fazer tudo o que ele pudesse, né? Ele veio para escrever 200 livros, escreveu 400. Ele não parou diante, assim, já está bom, né? Já fiz bastante, agora eu vou tirar umas férias, vou descansar. Trabalhou até o final. No final ia carregado para a casa espírita. Né? Escrevia lá, continuou escrevendo até praticamente morrer, aquele pouquinho que ele conseguia. Aproveitou a oportunidade da encarnação.
Porque imagina, né, a gente está aqui, tudo à nossa disposição, a gente tem a doutrina espírita, o conhecimento espírita chegou até nós nos abrimos para ele, estamos trabalhando para compreender. Temos tanta coisa, se nós pararmos para refletir a nossa vida, tantas bênçãos que Deus coloca, família, tantas coisas boas. Já imaginou a gente desencarnar e aí a gente acorda do outro lado e fala, aí a gente enxerga, nossa, eu tinha tudo isso daí e não fiz. O remorso, o arrependimento, o desespero que a gente vai ter de olhar que a gente podia ter feito tanto mais e a gente não fez. Porque se distraiu. A gente se distrai, né? Nosso mundo ele tem um volume de informações, hoje em dia, principalmente, que para a gente se distrair, basta acordar de manhã. Perder o foco, perder a direção. Muita distração. A gente tem convite para distração o tempo todo, o dia inteiro. É o celular com milhões de mensagens disso, daquilo, a internet, a televisão, é tudo. Né? Mas a gente não pode perder a noção, a gente está aprendendo na doutrina. Nosso objetivo aqui é a evolução. Aqui na Terra. É a mudança interior. Esse é o nosso objetivo, a gente veio aqui para aprender, para crescer, para se desenvolver. Né? Não podemos perder isso de forma nenhuma de vista na nossa vida como prioridade. Né? E aproveitar as oportunidades, que estão todos os dias na nossa porta. Todo dia. E tem uma pergunta que é uma questão que a gente pode analisar se a gente está aproveitando bem o nosso tempo, a nossa vida, né? Que é a gente perguntar, se a gente tivesse a informação, se tivesse um sonho essa noite, fosse para casa, dormisse, tivesse um sonho. Olha, você vai desencarnar daqui 3 semanas, 1 mês. O que a gente, depois que a gente já voltasse, eu vou desencarnar. Bom, primeiro a gente vai ficar desesperado, descabelar tudo, né? Mas depois, o que a gente faria? O que a gente iria fazer com a nossa vida? A gente ia ficar desesperado porque tem uma lista desse tamanho de coisa que a gente sabe que a gente devia estar fazendo e a gente não está? Ou a gente está tranquilo, sabendo que a gente está fazendo melhor em tudo aquilo? Porque a nossa consciência, ela cobra a gente, né? Ela aponta, ela cutuca, sabe? Aquele projeto que está lá parado, que você fala que não dá tempo, não tem dinheiro, não tem isso. Precisa fazer. Nossa consciência sabe dos nossos compromissos, do nosso potencial, da onde a gente precisa colocar a nossa energia. Mas às vezes a gente vai escorregando, porque tem que sair da inércia, tem que se esforçar, tem que sair da zona de conforto, e a gente vai fugindo. Para depois, me aposentar. Depois, quando eu for lá, tivermos meus filhos todos criados, e a gente vai, né, jogando mais para frente. Depois, o que a gente faria? Vocês devem conhecer aqui, né, aquela historinha de Francisco de Assis, que ele estava sentado no jardim, limpando o jardim, tirando os matinhos do jardim. Aí chegaram para ele e perguntaram, Chico, o que você faria se você soubesse que você vai morrer amanhã? Ele parou com aquela que a gente imagina, né, aquele amor que Chico tinha, né, Francisco de Assis tinha, olhou para a pessoa e falou exatamente o que eu estou fazendo agora. E continuou fazendo. Porque ele fazia na vida dele o que ele veio fazer no planeta. Ele tinha encontrado o caminho. A pergunta é, a gente está fazendo com a nossa encarnação aquilo que a gente deve fazer? Deus nos criou, colocou em nós talentos, colocou em nós potenciais, colocou em nós vida para a gente usar, para o bem, para ser útil, para servir, para crescer. E a gente precisa fazer um bom uso disso e dessa encarnação que a gente está vivendo. A gente está fazendo o melhor, né, o melhor de nós, o melhor que a gente pode. Esse é o ponto, se a gente consegue estar dedicando a fazer o melhor de nós em todas as áreas. E fazer o melhor é fazer onde a gente estiver, né? Na nossa casa, com aquele parente complicado, que a gente veio para resolver as coisas com ele, né? Nos desafios que a gente tem conosco, que é onde a gente sabe que tem que mexer e a gente interiormente, e a gente às vezes não consegue. É no trabalho. Os desafios estão onde a gente foi colocado pela providência divina. A gente sempre vai parar no lugar onde a gente precisa estar. E muitas vezes a gente se debate, né? Não aceita, não compreende por que está vivendo aquilo, quer fugir. Lógico que a gente quer progredir, quer melhorar, é isso mesmo. Mas a gente tem que entender que em cada situação existe a oportunidade ali para a gente aprender, né? Então, aproveitar mesmo a nossa encarnação. E é isso, né? É o momento da gente fazer uma escolha mesmo na nossa vida, séria. E fazer o trabalho de mudança de vibração, que é o mais desafiador.
Não basta uma mudança de comportamento, a gente tem que trabalhar o nosso coração, os nossos sentimentos. Nós temos que trabalhar internamente, realmente, porque é a vibração que tem que mudar. Não é só o que a gente faz. O que a gente faz é consequência do que a gente é. Então a gente pode aprender a se comportar de forma assim, de uma forma legal, mais educada, mas isso não muda o que a gente é por dentro. E nosso trabalho ele tem que ser, a gente tem que ser autêntico mesmo, conosco mesmo, principalmente com os outros, e saber que os problemas estão lá dentro, trabalhar mesmo. A gente não vai encontrar perfeição numa encarnação, em muitas, mas a gente tem que estar no caminho, né? A busca tem que ser uma busca efetiva dessa mudança dentro de nós. Tem que ser uma prioridade na nossa vida. A gente tem que exercitar isso mesmo, para que a gente possa estar se alinhando com as leis divinas e com esse movimento da Terra de mudança de estado de vibração. Vocês assistiram Nosso Lar, né? E tem aquela prima do Lísias, que vai lá para o Nosso Lar e ela não quer ficar lá. Ela não aguenta aquele ambiente, aquele equilíbrio. Ela não consegue. Deixou o noivo lá, tinha os sonhos, sim, mas ela não consegue. Tanto é que quando ela vai lá na porta que ela quer fugir, ela fala, esse pessoal é muito moralista, né? Esse pessoal é muito moralista. Não aguento. Aquele equilíbrio, aquela paz, aquela harmonia, mexia com ela. Né? O que aconteceria com a gente se a gente vai para um planeta de uma vibração mais elevada, não tendo essa vibração, a gente não consegue. É muito o que aconteceu ali, que no final, Laura teve que reencarnar, ela não ficou mesmo, ela não foi reencarnar para ajudar a minha neta, ela precisava trabalhar algumas coisas ainda, para poder trabalhar a vibração dela a ponto de estar ali naquele ambiente. E é isso que pode acontecer com a gente, né? A nossa vibração, ela precisa ser trabalhada. Não só comportamento, não só aparência, mas a nossa vibração, a nosso interior. Para a gente aguentar, né? Ficar no planeta de regeneração. Não querer sair correndo também, não estou aguentando isso daqui. Então, é a mudança de sintonia. É o que a doutrina vem nos pedindo, né? A reforma íntima. Tem que mudar, tem que se trabalhar. E é o grande desafio nosso. Por que né, as casas espíritas, o espiritismo cresce, mas cresce devagarzinho, né? Porque as pessoas normalmente querem coisas prontas, ela quer uma coisa que vem da solução. Né? Quantos a gente conhece irmãos que vêm para a casa espírita com problema, chega aqui, é atendido, às vezes o obsessor é afastado, começa o tratamento, a pessoa começa a melhorar, daí ela começa a escutar que ela tem que mudar, que ela tem que se trabalhar, que ela tem que trabalhar na caridade. Ah, não dá, não vou conseguir, né? Não vou fazer, não vou conseguir fazer isso. E vai embora. Né? Porque é um trabalho realmente que exige da gente uma mudança, um comprometimento, esforço, né? Exige esforço da gente. No dia a dia, né? Na hora que a gente vai responder, na hora que a gente vai vibrar uma coisa que a gente está acostumado, que a gente não vibra. É esse freio e autodomínio que a gente precisa desenvolver, que é tão difícil. Né? É aquele trabalho interior que ninguém vê, ninguém aplaude, ninguém elogia. É ali que está o maior trabalho nosso. Né? O papel da doutrina espírita, nesse contexto, né, para nós que estamos buscando o conhecimento espírita, é muito importante para a gente poder ajudar. Né? A gente não sabe o que vai vir pela frente, ou a gente imagina o que vai vir pela frente. E a gente tem que estar muito consciente do papel da doutrina espírita, da importância disso para consolar, para confortar os corações. Né? Ela tem essa missão consoladora porque ela abre a porta do entendimento dos ensinos de Jesus. Né? A doutrina espírita, Emmanuel diz isso, que a gente consegue entender Jesus melhor quando a gente conhece a doutrina espírita. Porque a gente passa a compreender por que ele disse algumas coisas. Então, esse entendimento é fundamental. Né? E às vezes a pessoa tem o evangelho, mas ela fala, mas eu não consigo, isso aí eu não entendo por que tem que ser desse jeito. E a doutrina espírita nos ajuda a entender realmente o sofrimento, muitas questões que às vezes a gente não entende quando não conhece a doutrina espírita ficam muito mais claras, mesmo conhecendo às vezes o evangelho. Né? Compreendendo a realidade espiritual do homem, a continuação da vida. Né? Como é maravilhoso quando a gente sabe, né? Quando a gente vê experiências de irmãos que estão ali às vezes para desencarnar e vem o irmão, marido, filho, recebe, acalma o coração daquela pessoa, a continuidade da vida, quanto isso nos conforta, né? Quanto isso nos traz esperança para a gente continuar, forças para a gente continuar.
Era o grande trabalho do Chico com as mães, né? De conforto através das cartas. Era um dos grandes trabalhos que ele fazia. A mediunidade que tem esse papel de aproximar, né? De ajudar mesmo nesse momento tão, às vezes, doloroso, difícil. E ela nos convida a essa fé raciocinada, livre de dogmas. É uma doutrina muito libertadora. Né, que nos faz, através da reflexão, do conhecimento, mas da reflexão, da autopercepção, a gente viver experiências espirituais mesmo, não só na teoria. E o nosso papel como espíritas? Né, nós temos todo o trabalho de despertar da consciência, o trabalho de sair da inércia espiritual, de começar a progredir mesmo, né, espiritualmente. Nosso caminho ainda é longo, né, gente? A gente precisa lutar contra o desânimo. Primeira coisa que muitas vezes nos abate, porque está difícil, às vezes é difícil às vezes até sair da cama de manhã. É uma energia pesada, às vezes a gente quer fazer as coisas e parece que tem 1000 impedimentos, um monte de dificuldade no caminho, entrave, e a gente fala, não consigo fazer. Então, às vezes a gente até desanima, assim, a gente cansa às vezes da luta, porque se esforça e tal, e não acontece, e a gente fica cansado. A gente precisa encontrar, então, maneiras de nos reabastecer de energia e não desanimar. Nós precisamos estar firme, né? Não é importante a gente não cair, porque cair a gente vai cair, mas qual que é a orientação do Chico? Caiu, levanta e vai, e continua. Esse é sempre o que a gente recebe da espiritualidade. Não desanimar diante, né, das dificuldades, dos desafios. Porque a atmosfera do planeta está muito pesada. Então, às vezes, é difícil mesmo. A gente quer, e tem dias, dependendo do que está por acontecer, do que vai, a psicosfera fica mais densa e a gente tem mesmo dificuldade. É natural. Faz parte de um planeta que está em transição. Então, a gente tem que estar sabendo disso e colocar esforço mesmo. É natural, é isso mesmo. Né? Não está acontecendo nada além do que aconteceria numa situação do planeta, nessa situação. Né? Outra questão importante, o cristianismo, quando começou lá com Jesus, né, com os 12 apóstolos, Jesus foi embora, os apóstolos começaram o trabalho com muita força, muitos cristãos foram para a arena, entregaram suas vidas, e aquele movimento tão forte que derrubou a religião romana, de tão forte que foi o movimento cristão. Mas lá pelo século IV, as trevas que não descansam, não param, começaram a desvirtuar devagarinho o cristianismo. Começaram a colocar coisas que não eram de Jesus, que não foram os ensinos de Jesus e foram desvirtuando. E a gente presenciou, né, a Inquisição, a gente presenciou as cruzadas, a gente presenciou uma deterioração do cristianismo. Depois, lá no século XV, antes da Reforma Protestante, de novo, com John Hus, depois dessa Reforma Protestante, era o quê? Um movimento da luz, de novo, de tirar aquilo que não era do cristianismo, a renovação do cristianismo. E veio o movimento protestante. Muito bem, começou de novo. As trevas não dão trégua. E foram ali e começaram a colocar. E o que a gente percebe? Um endeusamento, né, da Bíblia. E ficaram aprisionados na letra. Né, naquilo que eles acreditavam que era a palavra de Deus. E aí a gente viu nascer mais de 20 mil denominações protestantes e, de novo, muitos problemas e um desvirtuamento, de novo, do cristianismo puro. Depois veio a doutrina espírita. E o que está acontecendo? As trevas não dão folga. E a gente vê hoje, dentro do movimento espírita, um movimento para destruir a doutrina espírita. E nós, como espíritas, precisamos estar acordados, sabendo que isso existe. Né? Ao invés de a gente se chocar só, a gente se assusta, mas a gente tem que saber que isso está acontecendo. Porque vai acontecer. Né, para desvirtuar, para estragar o movimento espírita mesmo, colocar dentro da doutrina espírita o que não é da doutrina, né, para desvirtuar. Então nós precisamos muito de fortalecer os nossos ideais espíritas, né, da causa, muito critério, reflexão, bom senso. Quando a gente, né, entra em contato com obras, então a gente vai ler, por exemplo, um médium que está começando, um médium novo, uma obra nova. É legal, a gente tem que ler, pensar, questionar e depois voltar para a obra básica. A gente tem que estar sempre lendo, né, a obra básica, estudando a codificação, André Luiz. A gente não pode perder, se empolgar e perder isso. A gente tem que estar sempre voltando porque é muito rico.
né? Tem muita coisa ali importante para a gente. E a gente não aprendeu tudo ainda, né? É o livro dos Espíritos 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes, a vida inteira. Porque tem muito ali para a gente aprender. Então, toma bastante cuidado. Tem uma companheira nossa que nos contou uma experiência, eu vou compartilhar com vocês. Ela estava visitando uma casa espírita, foi convidada a fazer uma palestra, foi lá, conheceu, o dirigente levou ela nas salas, né? Aí ela chegou numa sala e tinha um monte de garrafa, um monte de garrafinha de vidro. Ela olhou, falou, o que é isso aqui? Perguntou. Não, isso aqui é o seguinte, é que no trabalho de desobsessão, a gente recebeu uma orientação para prender os espíritos dentro da garrafinha. E a sala estava cheia. Como? Então, a gente recebeu essa orientação para botar os espíritos. E depois? Não, de vez em quando a gente joga as garrafinhas no rio, alguns voltam, mas aí a gente socorre de novo. Ela olhou aquilo, mas isso é uma casa como que ela contando para a gente, dizer, não, mas era um pessoal sério, queria fazer um trabalho sério. Assim, o pessoal estava tentando mesmo. Era uma casa já que estava estabelecida há muito tempo, não era uma casa principiante. Ela ficou assustadíssima e saiu dali e falou, eu não vou falar nada, porque vai que esses espíritos vão tudo para minha casa, deixa eu ir lá. Aí foi pedir ajuda para um outro companheiro e tudo mais, para socorrer aqueles irmãos. Como é que isso entrou dentro da casa espírita? A gente se pergunta, como que isso foi acontecer? Né? A gente tem as obras, tem André Luiz para estudar a desobsessão. Como é que foi acontecer? Acontece. Né? A coisa vai entrando, às vezes devagarzinho, sutilmente, é por causa de um livro, é por causa disso, quando a gente vê a coisa está instalada. Então a gente precisa estar com os nossos olhos abertos. A doutrina espírita não tem dogmas. Ela é uma doutrina aberta, de raciocínio, de bom senso. Então, assim, pode tudo? Está tudo aberto? Doutrina espírita é doutrina espírita. Nós podemos abrir nossa mente para todos os conhecimentos, mas no trabalho com a doutrina espírita, é o espiritismo. Né? Por exemplo, a gente podia estar falando aqui de programação neurolinguística. Porque não é bom? É bom. Mas não é o nosso trabalho. O nosso trabalho é na doutrina espírita. A gente não pode trazer a neurolinguística para dentro do centro. A gente pode estudar a neurolinguística fora. É um exemplo, né? A gente pode se envolver com o conhecimento, mas a gente tem que saber o que cada coisa. Doutrina espírita é a doutrina espírita. Senão vira uma confusão. A gente entra na casa, às vezes espírita não sabe se está numa igreja, se está em que a gente está. Porque a coisa vai, né? E esses são os cuidados. Não é que a gente vai se tornar fundamentalista, e não é isso, mas a gente tem que... Kardec nos ensinou a manter o bom senso. Né? Foi assim que ele trabalhou a codificação. As bases da doutrina ele trabalhou assim, com critério. Né? Prefiro rejeitar 100 verdades do que publicar uma mentira. Então, com muito bom senso, com um senso crítico mesmo, que a gente precisa ter e manter mesmo. E assim... Tem aquela coisa que a gente tem, aqueles 5 minutos da novidade, né? De repente o evangelho, tá tão chato, isso toda semana é a mesma coisa, vou lá, escuto tudo igual. Mas tinha que ter uma coisa diferente lá na casa espírita. O ser humano é assim, né? A gente quer novidade, queremos coisa nova. Mas a gente pode refletir que quando o evangelho está ficando monótono para nós, é porque a gente não está, né, trabalhando o evangelho dentro de nós, ele está aqui só. E a gente já ouviu aquilo 1000 vezes, mas a gente está ouvindo sempre a mesma coisa, do mesmo ângulo. Quando o evangelho vai entrando dentro de nós, é como um prisma, né? Que a luz vai batendo de várias formas, por vários ângulos. E ele vai aprofundando. Nós temos muito que aprender. Se a gente já soubesse do evangelho, a gente já estaria em outro planeta. Nós não conhecemos o evangelho. A gente já estaria em um planeta evoluído. A gente não estaria mais no planeta de provas e expiações. Nós não temos o evangelho ainda no coração. Nós temos estamos tentando pôr na mente, né? Ele tem que descer para o nosso coração. Então a gente tem muito para aprender. Muito que aprender. Mas às vezes a gente acha que está ficando monótono porque está ali só, né? Superfície. Está tudo superficial. A gente não está deixando. E aí tem uma coisa que a gente pode fazer quando a gente tiver esses 5 minutos aí de novidade, que a gente quer enfiar uma coisa nova e a gente quer ir atrás do novo, que é a gente se enfiar num carro e ir para Uberaba. Né? E lá na Igorina, sentar naquele evangelho maravilhoso, beber daquela fonte pura. E a gente volta renovado, achando que o evangelho é maravilhoso, porque a gente sentiu, né? Sente a força que o evangelho tem em nós. Quantos de nós ali já não viveu experiências maravilhosas naquela casinha que faz o evangelho do mesmo jeito há quantos anos? E nem por isso tem muita força, né? O evangelho tem muita força. E a gente precisa ir lá, beber daquela fonte. Aí a gente volta e fica calmo mais uns 2 anos. Depois tem que ir de novo, porque se volta à vontade os 5 minutos. E é assim que a gente vai, porque ali a gente tem, né, a água cristalina do evangelho que está puro, que está jorrando através da doutrina. Então
é uma boa ferramenta nossa, né? Dar uma fugidinha para Uberaba para a gente se fortalecer. E assim, tem algumas ferramentas bem práticas para a gente despertar, que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Cada um vai encontrar o seu caminho. Na Terra existem milhões de maneiras da gente aprimorar o nosso coração e trabalhar a nossa mudança. Tem o Evangelho, mas tem uma série de ferramentas bem práticas que a gente pode utilizar. A meditação é uma delas. Se a gente quer fazer um trabalho interior, a gente precisa ficar sozinho um pouco com a gente. Sem a televisão, sem a internet, sem o outro. A gente precisa ficar sozinho um pouco e refletir. Antigamente as pessoas tinham mais tempo para isso, né? Às vezes a pessoa chegava em casa, os nossos avós chegavam em casa, sentavam, ficavam ali pensando, refletindo. Hoje a gente não tem tempo nem de fazer o básico, muito menos de meditar. Mas a gente precisa se esforçar para abrir esse espaço na nossa vida, porque a gente vai ter muitos resultados quando a gente fizer isso, na direção do que a gente quer, de se conhecer, de perceber os nossos pensamentos, as nossas emoções, como a gente está vibrando, o que vai dentro de nós. A meditação é uma ferramenta importante e que tem resultados muito práticos na nossa vida. A alimentação. A alimentação é uma ferramenta importante. Né? Edgar Armond tem um livro, agora eu não lembro o nome, que ele fala muito disso, da meditação, do alimento, de quanto isso interfere na sutilização do nosso corpo, que ainda é muito denso. E isso interfere no nosso progresso mesmo espiritual. Tem algumas literaturas que dizem que quanto mais a gente evolui, mais vivo é o alimento que a gente come, né? Até o momento que a gente conseguir comer somente alimento vivo mesmo. Então a alimentação é um caminho importante que a gente precisa parar para refletir. Ela pode nos ajudar muito. Né, alguns alimentos mais leves. André Luiz fala muito nas obras dele, está muito lá a alimentação, né, os efeitos, principalmente nos trabalhos mediúnicos, ele descreve o efeito da alimentação, mas vale para todo mundo, né, vale para todos nós. A gente sabe que várias linhas religiosas usam o jejum, por exemplo. Né, por quê? Porque o jejum é uma ferramenta. Quando a gente está mais com o corpo físico mais e menos atividade, vamos dizer, a gente trabalho, o médium quando vai para o trabalho na casa espírita, qual a orientação? Uma alimentação leve, um chazinho, por quê? Não dá para ficar com o estômago cheio, não, né, prejudica, fora o alimento tem que ser leve, a alimentação tem que ser leve. Então o alimento é um fator importante para a gente pensar, né? Na época do fast food, né, que a gente não tem tempo de se alimentar direito, vai tudo na contramão do que a nossa sociedade está fazendo, né? Mas é um caminho que a gente precisa percorrer. A homeopatia, música elevada, a gente tem que pensar na importância da música, né? Tem músicas que têm uma qualidade celeste, de nos elevar. Então a gente tem que estar atento a isso, né? Hoje em dia a gente tem música de todo tipo. E a gente precisa, né? Por que a gente usa tanto a música na casa espírita? É um fator importante. Menos televisão. Não tem jeito, né, gente? Se a gente não tem tempo para nada, a gente tem que desligar um pouco mais a televisão. Esse hábito que se criou na nossa sociedade, a televisão é presente, não dá para dizer, não quero, vou jogar fora, não dá. Mas a gente tem que ter muito cuidado com o tempo, né? A gente chega em casa cansado, o que a gente mais quer é desligar a cabeça, não quero pensar em nada, e liga a televisão. Eu só vou ficar 15 minutos. Tá? Quando vê, 2 horas, que já se foram, que a gente podia estar fazendo alguma coisa, lendo alguma coisa. E a gente se cobra, né? Perdi 2 horas aqui na televisão. É uma luta nossa, mas é um fato, a gente precisa estar atento mesmo, porque ela rouba muito do nosso tempo, o nosso tempo em família. Então, a gente precisa ficar esperto. É uma ferramenta de manipulação também muito forte, né? Então, a gente precisa escolher o que a gente põe dentro de nós. Mais leitura edificante, precisamos ler, porque né, a gente precisa aprender com a experiência. Né? Precisamos de outros espíritos, de outros autores. A leitura é uma ferramenta importante, principalmente para nós que queremos ter essa fé raciocinada. Nós precisamos ler bastante, estudar muito. O tratamento de paz na casa espírita, a gente não tem noção, né? A gente não tem noção do que acontece na casa espírita no momento do passe. Quantas doenças são prevenidas, coisas que estão começando no organismo que são tiradas, porque aquela pessoa tem uma tarefa. A gente não tem noção da importância e do papel do passe, né, na nossa vida, do que ele faz por nós. A água fluidificada, né, a gente vê no nosso lar o papel da água fluidificada ali, né, a bênção que foi aquilo, e é. O evangelho no lar, que todo trabalhador espírita tem que ter implantado na sua casa, né, e nós temos que batalhar para que outros façam isso. Outros
espíritas, outros não espíritas, mas que têm alguma religião e que não fazem. Porque o evangelho é a luz que se acende dentro do lar. Né? É o amparo, a gente tem que divulgar, difundir, incentivar, estimular o evangelho dentro do lar. Ao nosso momento de oração, né? A gente tem a meditação, onde a gente silencia, e tem os nossos petitórios. Né? A nossa aura se expande no momento de oração, e a gente entra em contato com energias superiores, mais sublimes. E a gente fortalece a nossa fé de uma maneira incrível, só no momento da oração. A gente tem a nossa fé fortalecida. Porque a gente sente muito mais intensamente Deus dentro de nós. Não é à toa que Jesus dedicava tanto tempo à oração. Um ser como ele dedicava. Não é só para ensinar para a gente, não. É porque ele se alimentava da oração. Né? E no nosso mundo corrido, cheio de compromissos, a gente, né, às vezes vai dormir. Eu vou dormir a minha prece da oração, quando acabou já está no dia seguinte. Porque, né, a gente, é a nossa vida. E a gente tem que estar se cobrando de colocar em prática essas coisas simples, mas que fazem muita diferença. E o trabalho no bem. Não dá, né? Tudo que a gente fizer, se a gente não for para a prática, for lá e começar a trabalhar para perceber quanto amor a gente não tem, quanto a gente não ama aquelas pessoas, né? E nós temos que trabalhar no bem. Quando a gente começou a fazer um trabalho de sopa lá na casa espírita que a gente trabalhava aqui em São Paulo, eu lembro que a dona Mariazinha colocava na Praça Roosevelt a distribuição, e ela colocava o tambor lá longe, né, e o pessoal que recebia a sopa lá longe, numa corda e tal, e os trabalhadores vinham aqui, pegavam o tambor e iam até lá. E eu lembro que no começo o Alexandre chegou lá e falou para ela: mas escuta, Maria, ele olhou e falou: esse negócio, para que tem que dar daqui até lá, daqui até lá? Ô Maria, vamos pegar esse tambor, vamos botar ali do lado, né, porque a gente não precisa andar. Ela falou: não, meu filho, você não está entendendo. O trabalho aqui é para vocês, não é para eles. Para eles é só a sopa, o trabalho é com vocês. No tempo que você está indo daqui até lá, você está se trabalhando, você está pensando. Não é para ir lá, não, é para ficar aqui mesmo. Então a gente acha que o trabalho é para, né, a gente está ajudando alguém. Quando a gente está trabalhando no bem, a gente está se ajudando. A gente está se conhecendo e a gente está trabalhando o amor. Quantos espíritos nos ajudam por conta de, às vezes, um movimento que a gente faz em favor do outro? Porque você, às vezes, ajudou alguém desinteressadamente, uma coisa pequena que você nem acha tão grande. E aquela pessoa recebe aquela ajuda e aquilo muda alguma coisa dentro dela. Quanta ajuda espiritual você não acaba recebendo também, na prática. Porque aqueles irmãos que estavam ali querendo ajudar ficam tão alegres e vêm e te ajudam. Quantas companhias espirituais mais elevadas que vão nos ajudando, né? Os amigos que a gente vai angariando. Então, o movimento no bem... mas o movimento no bem, né? Não é, às vezes a gente se engana com movimentação, fazendo um monte de coisa. É a atitude interior de a gente se doar mesmo, né? E fazer isso sem, né, aquela coisa da que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Então, o que a gente pode deduzir, né? O que o futuro nos reserva aí para os próximos anos? A Terra está passando por essa fase de transição. O planeta não vai acabar, a Terra não vai ser destruída. Não é isso que a gente percebe pelas mensagens espíritas que a gente vem recebendo. Nessa mensagem que eu comentei com vocês, da Folha Espírita, é bem nessa... né, Chico coloca bem nessa direção, que a Terra vai passar por muito sofrimento, muita dor, muitos desencarnes ainda virão. Os países muito poderosos vão perder o seu poder, vão sofrer processos de inundação. O Brasil vai receber, né, a América Latina e principalmente o Brasil vai receber muita gente. Vai ser o exercício da caridade, mesmo que a gente está na luta, a gente vai receber povos de outros países, né? Porque a gente sabe, só pela questão do aquecimento global, a gente sabe que milhões de pessoas vão perder os seus lares, porque as regiões costeiras vão desaparecer. Né? Então a gente sabe, é 2 e 2, não é uma questão de profecia mais, é uma questão de fato já. Então o Brasil vai estar recebendo, então a Terra vai passar por isso mesmo. Mas não é que a Terra vai ser destruída, o mundo do jeito que ele está é que vai ser destruído. A gente, assim, a humanidade não quer mudar. A gente tem os convites e a gente não quer mudar. Quando houve a crise econômica de 2008, 2009, o que era aqui? Que sinal era aquele? Que o capitalismo está dando mostras de que não dá mais para se sustentar dessa maneira. E qual foi o desespero de todo o planeta? Fazer tudo voltar logo, rápido, o mais rápido possível, do jeito que era antes.
Não se abriu espaço para discutir, peraí, mas esse negócio aqui não está bom. Isso aqui, e daqui a pouco vai acontecer de novo. Não dá, o poder quer voltar rapidinho, né? E as pessoas também, eu quero voltar a poder consumir tudo que eu quero. Ninguém quer refletir que a Terra não aguenta mais esse consumo desenfreado. Não dá mais. Mas a gente não quer mudar. Mas eu não vou poder comprar meu perfume importado mais, eu não vou poder comprar, sei lá, meu carro novo. A gente que está trabalhando a consciência, a gente não quer abrir mão. Né? A gente não quer abrir mão das coisas. O exemplo bem básico que a gente pode colocar é a questão dos produtos chineses. A gente sabe que o custo daquilo é a escravidão de muita gente. E a gente não deveria comprar. Mas a gente compra. Então, a nossa consciência precisa estar mais acordada nesse sentido, né? Na prática, naquilo que a gente efetivamente pode fazer. Então, vão acontecer sim, mas é para um mundo novo, porque a gente não quer mudar mesmo. Se não acontecer uma situação muito, né? Infelizmente, a dor é essa ferramenta divina que faz a gente repensar. Se não tem dor, a gente vai achando que está tudo bem e vamos embora. E não está bem, né? A Terra está doente. Então, não tem outra maneira. O nosso planeta vai passar por esse sofrimento e vai se tornar um planeta de regeneração, um novo céu e uma nova Terra. Nós vamos ter aqui, o nosso planeta vai ser um planeta regenerado. E o que a espiritualidade quer de nós é que a gente arregace as mangas, tome as decisões, não postergue mais nenhuma decisão, trabalhe a nossa mudança. Não, eles não esperam que a gente se santifique de uma hora para outra, não é nada disso. Mas que a gente se comprometa com a nossa transformação, mesmo. Assim, efetivamente, caminhando todos os dias, buscando priorizar isso na nossa vida. Eles querem que a gente trabalhe a nossa mudança de vibração, que a gente se alinhe às leis divinas, aprenda a amar as leis divinas e compreender e amar, se afinizar com elas, para a gente poder morar nesse planeta e ajudar na reconstrução, porque esse vai ser o nosso trabalho, né? Nós vamos ter que trabalhar, ficando na Terra, né? Nós vamos trabalhar na reconstrução do nosso planeta. E é isso. Nosso destino está nas nossas mãos. É a gente é que decide. E está aqui agora, né? A gente está escutando as coisas, está ouvindo, está vendo. Né? Jesus dizia, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então, os recados vão sendo dados. E a gente precisa abrir o coração e deixar que Jesus mude a nossa vida, né? Trazer o evangelho da mente para o nosso coração. Eu agradeço muito a atenção de vocês, o carinho de vocês, e realmente a nossa oração é para que Jesus nos ajude a fazer essas mudanças, nos dê força, paciência conosco, com nossos irmãos, para que a gente consiga fazer essas mudanças e que a gente possa estar aqui num planeta novo, regenerado, né? Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada. Bom, Sandra, primeiro nós queremos agradecer, né, a sua disponibilidade, até de compartilhar conosco esse conhecimento, nos trazendo nessa noite tantos alertas, né, tantas dicas aí, e uma responsabilidade, né, que de repente acaba sendo tocada em nós em relação a essa necessidade de buscarmos mesmo a nossa transformação, a nossa reforma, a nossa evolução. Porque é através da nossa reforma, da nossa transformação que nós acabamos também transformando o outro. Então, a todos os presentes, o nosso agradecimento, e a você, companheiro internauta, também os nossos agradecimentos. Esperamos contar com a presença de todos a próxima semana. E que Deus esteja no coração de cada um de nós. Muito obrigada.